Então, perfeito. Top. Tá gravando já. Tá, perfeito, ótimo. Bom, pessoal, vamos então. Já entendemos o que é posse, certo? Na aula passada já entendemos que uma pessoa pode ter posse pelo uso da coisa, mas ela não precisa, vamos pensar nos imóveis, né? Ela não precisa usar a coisa para ter posse. Lembram-se do exemplo que eu dei na aula passada? Ela pode muito bem ter posse pela fruição, ou seja, alugar, extrair frutos. No nosso caso, a gente está pensando no imóvel, a gente vai pensar nos frutos civis, que são os aluguéis. E aí, uma das consequências, a gente percebeu, a depender da posse, a gente vai falar sobre isso depois, é a uso capião, ou o uso capião, tanto faz. Feminino ou masculino, é a mesma coisa. Estamos tratando de prescrição aquisitiva, eu vou explicar depois para vocês o que é isso, mas um dos principais efeitos da posse, então o que é posse mesmo? Alguém que exerce algum dos poderes da propriedade sobre uma coisa. Vamos pensar num imóvel, sobre um prédio, que pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser um edifício inteiro, pode ser um imóvel rural, plantações. Ele exerce quais poderes sobre essa coisa? O poder de usar, o poder de extrair frutos, de fruir, ou gozar, pode ser também. Eu já falei para vocês que eu prefiro fruir, porque é um termo mais preciso, já indica para nós o que é a fruição. Então, quem está alugando está exercendo posse? Sim, está exercendo um dos poderes que é a fruição, está auferindo frutos, está percebendo, recebendo, colhendo os frutos. Pode dispor aí, eu preciso abrir um parêntese aí para a gente pensar o seguinte: dispor não precisa necessariamente, não é vender a posse, não necessariamente. Eu posso dispor gratuitamente, emprestando. Tudo bem? Pode ser comodato, certo? Quem não concorda pode se manifestar. Outro pode perseguir a coisa também, pode direito de reaver. Falei para vocês também que é um dos poderes da propriedade. E nesse sentido, eu não quero bagunçar a cabeça de vocês, mas é bom também a gente sair da zona de conforto. Em relação a alguns conceitos, por quê? Se alguém injustamente invade um imóvel, vejam só, invadiu o imóvel, tá? Se invadiu utilizando-se de violência, essa posse, a gente sabe, vai ser precária pela violência. Foi lá e arrebentou o portão, foi lá e bateu nas pessoas e as expulsou de lá. Sabemos que é uma posse injusta pela violência, mas ele entrou na calada da noite. Eu vou trazer um problema aqui para vocês parecido, tá? Ele entrou na calada da noite, enquanto a pessoa viajou, por exemplo. Estamos diante da figura da clandestinidade. É uma posse justa? Não é, é uma posse injusta. Essa de quem invadiu o imóvel com violência ou na surdina, valendo-se da clandestinidade, às escondidas. É uma posse injusta, sabemos disso. Quem toma a posse alheia de forma injusta é injusta. Então tá, a posse é injusta. Quem foi Então vamos pensar em uma invasão. A pessoa perdeu a posse. A gente está falando de esbulho.
Então, agressões a essa posse, o que o possuidor, digamos assim, legítimo, que estava lá lindo, bonitinho, pode fazer? Reaver essa posse. Então, quer dizer que a minha posse é protegida? Ela é protegida, sim, pelas ações possessórias. Ou depois eu vou falar disso, não vou falar isso agora, que elas também são chamadas de interditos possessórios, são 3. Eu não ia falar isso, mas já falei, né? Deixa eu ver perguntas no chat. Está todo mundo concordando. Beleza. Então, quer dizer que se alguém esbulhou, arrancou o outro de lá, à força, utilizando-se de violência, quer dizer que é uma posse injusta, ou alguém que se aproveitou da ausência de outrem e entrou às escondidas, uma posse clandestina, injusta, portanto, pela clandestinidade ou pela violência, tá? Cometeram, então, vejam só, impediu a posse do outro e não tem jeito do sujeito entrar lá dentro, já tem outra pessoa no lugar. Quando a gente era criança, tem aquela velha frase, saiu ao vento, perdeu o assento. Quando um coleguinha ia ao banheiro, ou ia beber água, deixava a cadeirinha vazia, o outro ia lá e sentava, falou assim, esse lugar é meu. Falou, não, saiu ao vento, perdeu o assento. É justa essa posse? Não, é uma posse clandestina, é a mesma coisa de alguém sair para viajar, foi cuidar da mãe doente, voltou, tinha gente lá morando. Ela perdeu a posse e tem outra pessoa no lugar dela, esbulhando essa... Isso é esbulho. Se a pessoa está impossibilitada de adentrar o imóvel ou de alugá-lo, enfim, de exercer posse de alguma forma, ou até de vender essa posse, mas não tem ninguém lá dentro, a gente vai falar em turbação. Certo? Então, outra forma de exercer posse, eu falei para vocês que eu posso exercer posse usando, fruindo e... O que mais? Alguém lembra? Dispondo e reavendo, certo? Agora, se alguém discordar, bota no chat. Agora, eu vou mostrar para vocês que quem busca uma proteção, quem perdeu a posse injustamente e busca uma proteção possessória, ou seja, está exercendo o direito de... É muito doido isso, mas está exercendo o direito de reaver, certo? Está exercendo o poder de reaver. Concordam? Quem está movendo uma possessória foi esbulhado. Vamos pensar no esbulho, tá? Depois eu explico o que é tubação. Foi esbulhado. Arrancaram ele de lá à força ou entraram na surdina. Ou ele pediu de volta e o sujeito não devolveu. Mas isso é outra história. A precariedade, depois eu vou contar sobre isso. Vamos pensar nessas 2 hipóteses que são mais fáceis. Vamos começar visualizando situações simples, tranquilas de nós enxergarmos. Quem perdeu injustamente a posse tem o direito de reaver essa posse. Se ele exerce esse direito de reaver a posse, ele pode não exercer, mas e se ele exercer, ele está... Se ele exercer o direito de reaver por meio da propositura de uma ação possessória, vocês concordam que ele está exercendo posse? Eu falei para vocês que se o cara nem entrar no terreno e alugar, ele está exercendo posse, certo? Semana passada nós concordamos nisso. Agora nós vamos enxergar que quem está buscando reaver a posse perdida também está exercendo posse, porque está exercendo o direito de reaver. E vocês estão enxergando isso? O cara perdeu a posse, foi esbulhado, não está podendo usar mais a coisa, mas ele propôs uma para reaver esta posse. Está exercendo posse também, é o direito de reaver. Ainda não foi reintegrado.
Vamos pensar no esbulho, tá? Não foi reintegrado, tá? O outro vizinho lá que invadiu o imóvel dele enquanto ele viajou. Mas aí ele tomou uma providência. Ele percebeu que o cara invadiu o imóvel dele, ele já moveu uma possessória. Portanto, ele exerceu o poder de reaver a coisa. Se ele exerceu o poder de reaver a coisa, ele voltou a exercer uma posse. Tá? Vizinho mau, concordo, viu, Maria Eduarda? É um vizinho cara de... Para não falar um nome mais feio, para não xingar ele de coisa mais ofensiva, né? Desonesto, é mais ofensivo, né? No mínimo, ele é um cara de pau. É o sem noção, mas eu acho que ele é pior do que isso, ele é mau caráter. Porque você está exercendo posse onde sabe que não poderia estar. Má fé, não é? É isso mesmo, a Eduarda está dizendo, a Maria Eduarda está dizendo isso mesmo. Ele está de má fé, lógico que ele está de má fé. O que é má fé? Saber do vício da sua posse. Ter ciência. Ele sabe que não podia estar lá porque o terreno não é dele. Quem está possuindo um terreno, uma casa, um prédio, um imóvel, qualquer que seja, pensando, aquela história da boa-fé que eu falei para vocês que aqui é subjetiva, não é? Pensando que é dele, fala, bom, eu tenho aqui o direito de posse porque eu sou dono. Só que ele não é. Mas na cabecinha, no coraçãozinho dele, lá no fundo da alma dele, ele tem certeza que ele é o dono. No momento que ele fica sabendo, ih, não sou eu, perdi por evicção, é do Zezinho, não é meu. Acabou a boa-fé. Ai, que droga, né? É, mas é. Além dele estar, a posse dele ser injusta, porque ele invadiu na clandestinidade, enquanto o coleguinha, o vizinho, esse vizinho mau caráter, esse vizinho mal mesmo, como bem disse a Maria Eduarda, invadiu o terreno do outro, sabendo que é do outro. Então, má fé, hein? Além da posse ser injusta, é uma posse de má fé, porque ele sabe que não poderia estar lá. Vocês estão de acordo com isso? Então, são duas características, duas qualidades negativas da posse desse vizinho desgraçado. Sem noção. Mal, como bem disse a Maria Eduarda. Mau caráter. Mau caratismo. Está na cara que é. Que a posse dele é injusta, porque ele invadiu na clandestinidade, e a má fé porque ele sabe que não é dele, e não devia estar lá. Todo mundo concorda com isso? Ou nem? Não concorda? Concorda ou sem corda? Sim, né? Tudo bem, está todo mundo enxergando isso, que além de injusta pela clandestinidade, esse desgraçado que invadiu o terreno do vizinho, está de má fé porque ele sabe que não devia estar lá. Ele sabe, está na mente. Boa fé subjetiva. Beleza. Se esse vizinho que estava viajando, que é uma vizinha, na verdade, né? Eu vou dar esse problema para vocês. É a Yortz. Vou escrever o nome dela, porque ela é dinamarquesa, essa vizinha, tá? Vou escrever até o nome dela aqui, porque é diferente. Tá? O nome dela é esse, Yortz. Escreve assim mesmo, porque ela é dinamarquesa, viu, gente? Ela gosta, tá morando aqui no Brasil, faz tempo, chegou até a casar com um brasileiro, agora se divorciou, né? Tá morando aqui. Comprou uma casa. Só que a mãe dela ficou doente, ela foi lá na Dinamarca cuidar da mãe dela. E aí teve um casal de vizinhos dela que invadiu. Ela falou, ela é muito fofa, né? O dinamarquês não tem maldade no coração, isso é coisa de brasileiro, né? O brasileiro vai avisar o vizinho que vai viajar? Aquele vizinho que morre de inveja de você, você vai avisar para ele que você vai viajar? Não vai, né? Você está em Franca, você vai avisar aquele vizinho que tem morre de inveja de você, aquele olhão de peteca em cima de você. Você vai falar, ó, fica olhando a minha casa aí que eu vou lá em... deixa eu pensar aqui. Eu vou lá em... Fala uma cidade aí do interior, bonita. Marília, pronto, cidade linda. Beijo pro pessoal de Marília, porque eu também já morei em Marília. Fiz doutorado lá, na Unesp também. Fiz tudo na Unesp. Unesp, eu saí da Unesp, a Unesp não saiu de mim. Mas, enfim, um beijo para as nossas queridas Unesps do campus de Franca e do campus de Marília. Ele foi para Marília cuidar da mãe.
que estava meio doentinha, tadinha. Aí, ele é fofo também, né? Você acha que o brasileiro vai fazer isso? Você vai para Marília cuidar da mãe e vai avisar o vizinho que tem olho de peteca, que morre de inveja dele? Ou eu vou lá cuidar da minha mãe, daqui uns 15, 20 dias eu volto, tá? Daqui uns 2 meses eu volto, sei lá, depende da necessidade da mamãe, né? Ele vai avisar o vizinho brasileiro? Não vai, gente, não vai, porque ele sabe que o vizinho tem olho de peteca, vai mandar. Ou ele vai invadir a casa dele, quando ele chegar de Marília já tem um novo possuidor lá, vai invadir com violência, porque ele vai ter que arrebentar o portão, vai ter que arrebentar a cerca de não sei do que, e vai ter que meter o pé na porta para poder entrar, e vai se aproveitar da viagem, então vai ser clandestina e violenta. Então vai ser uma posse mega ultra injusta. Você acha que ele vai contar para o vizinho? Não, não vai. Porque quando ele chegar de Marília, o vizinho está na casa dele, em Franca. Mas a Iordes, ela contou, ela é fofa, porque o povo dinamarquês não tem isso. Quem que vai invadir a casa dos outros lá? Para quê se ele tem casa? Ele vai invadir dos outros para quê? Lá não tem déficit habitacional que nem tem aqui no Brasil. Então, ela não tem maldade no coração. Ela avisou os vizinhos tudo que ela ia viajar. Todos os confrontantes. Aí teve um casal malvado, o Peter e a Anitta. Tá, eu que invento esses nomes, viu, gente? Porque eu que vem na cabeça. Não tem qualquer semelhança, mera coincidência. Então, ela viajou. Quando ela volta, 2 meses depois, foi para Dinamarca cuidar de uma mãe. A mãe dela chama Lilibet. Nome bonito. Tudo nome dinamarquês, né? Ela tem uns nomes esquisitos na Dinamarca. Ingeborg. Isso é nome de mulher, sabia? Na Dinamarca? É verdade. Eu juro para vocês que é. Ingeborg. Então, ela foi visitar a mãe dela, mas vamos pôr um nome bonitinho na mãe dela. Lilibet. Foi visitar a mãe dela lá, cuidou da mãe dela, 2 meses depois voltou. Chegou lá quem estava no imóvel dela, Peter e Anitta. O que ela fez? Deu um tiro. Não, ela não faz isso. Ela ficou desesperada. E ela chegou, doida, lá no teu escritório, maluca, soltando fogo pelas orelhas, de desespero. Chegou, doutor, invadiram a minha casa. Aquele maldito. Aqueles 2 malditos. Os meus vizinhos estão morando lá. Ela está desesperada, porque imagina a situação, né, coitada? Isso não acontece em Dinamarca. Só aqui no Brasil. Ela tem um pouco de sotaque ainda, que ela, né, é dinamarquesa, ela aprendeu português, ela tem um pouco de sotaque, um sotaque meio esquisito. O que eu faço, doutora? Aí você vai falar para ela o quê? Tira a calça pela cabeça, que você não tem o que fazer. Você perdeu sua casa. Você vai falar isso para ela? Lógico que você não vai falar isso para ela, porque é mentira. Você é advogado ou devogado? Advogado é bom, devogado é ruim. É o cara que não faz o serviço, não sabe nada. Fica lá, fingindo que é advogado. A gravata ele usa a mesma. Faz 5 anos que ele está advogando, ele usa a mesma gravata. Nem mais de uma gravata ele não tem, porque ele tem dinheiro para comprar, porque é ruim. Todas as ações ele perde. Ele é advogado, então. Mas você que é um advogado, você não vai dizer isso para ela, né? O que você vai perguntar para ela? Bom, então tem esse caso da Iordes, hein? Ela contou para você que ela avisou os vizinhos para dar uma olhadinha na casa dela, se tiver algum problema, mandar um WhatsApp para ela. Só que os vizinhos, teve 2, ela mandou para vários, até são dos 10 vizinhos que ela mandou. Só que tem um casal lá que é marvado. Morre de inveja dela, aquele olhão de peteca. Só que ela é boa. Ela não sabe. Porque lá na Dinamarca não tem isso. Gente invejosa, para quê? Todo mundo tem tudo lá, vai ter inveja do outro para quê? Mas aqui tem, né? A vizinha morre de ódio dela. Que ela é linda, loura, alta, magra. E a vizinha é um bagulho, né? Morre de inveja dela. E o vizinho também queria muito, desejava muito ela, só que ela não vai dar moral para ele, porque ele é feio.
Então, os dois invadiram o prédio dela, que é uma casa. Percebem isso? Ela procurou vocês desesperada. Ela chegou faz 15 dias da Dinamarca e já notou que tinha gente lá. Descobriu. Os vizinhos contaram para ela também, né? Falou, ó, não consegui te mandar um WhatsApp porque eu não tenho, viu? Mas eu, fulano, Beltrano, Ciclano, tudo vimos eles invadirem. Ah, já viram que tem testemunha, hein? Desses bulho. Vamos pensar, então, o que vai acontecer no caso da nossa amiga. Antes disso, antes da gente continuar com o caso da Yords, pode haver também essa posse. O legítimo possuidor pode sofrer uma agressão. Estou falando de agressões injustas à sua posse. Tudo bem? Se for justa, não vai rolar, né? Interdito, não vai rolar manutenção, não vai rolar reintegração. O que é uma turbação? Vou dar exemplos, tá? Mas só que eu vou contar uma coisa para vocês. É uma agressão também. Assim como o esbulho, ela é uma agressão a uma posse, uma agressão injusta a uma posse justa. O que acontece? A diferença é que, na turbação, o sujeito ele não perde a posse. Isso que ele perder temporariamente, vou dar um exemplo de uma forma de turbação, o cara estaciona um caminhão de pedras na porta, não tem jeito de entrar. Ou derruba uma árvore bem na entrada da casa, só tem uma porta para entrar. O resto tem muro, mas o muro tem aquele negócio que para espetar o ladrão, se o ladrão pular. Concertina. O muro, como é que ele vai pular o muro? Não tem jeito de pular para entrar na casa dele. Até que essa desgraça desse vizinho infernal retire a árvore que ele derrubou da porta da casa do vizinho, ou o caminhão de pedra, ou o monte de terra que ele jogou na porta, o vizinho não ter que pular o muro, ele ficou impedido de entrar. Mas tem alguém lá dentro? Possibilitado de entrar porque tem alguém lá dentro ou porque a porta está atravancada? Porque a porta está atravancada, não tem ninguém lá dentro. Então é turbação. Até que tira a areia, ele entra. Então é provisória. E atrapalhou a posse dele. Você pode dizer que atrapalhou, não impediu. Impediu se ele não pudesse entrar de jeito nenhum, porque tem alguém lá dentro. Percebem? Qual a diferença? Todo dia o cara bota, vamos pensar num terreno rural, uma fazenda, pode ser uma casa também. Pode ser. Tanto faz, rural ou urbano. É grande, né? O imóvel, tem uma casa e tem mais uma parte onde não foi construída nenhuma edificação, mas é um jardim, né? Um jardim bonito. E aí, esse vizinho desgraçado, todo dia ele passa o cavalo dele lá. Para quê? À toa, não tem motivo nenhum. Todo dia passa o cavalo. Não impede, vejam só, não impediu a posse do legítimo possuidor que lá já estava. Vocês estão enxergando isso? Mas enche a paciência todo dia aquele cavalo passando no seu terreno. O cachorro do vizinho pula lá para brincar. Pode ser também uma turbação. Isso, Arnaldo, é uma perturbação. Turbação, vocês podem ver que já rima com perturbação. Vocês concordam? Não é? Aí fica fácil de entender. Perturba, atrapalha, enche a paciência, incomoda. Chega até a impedir momentaneamente até a própria posse do legítimo possuidor que está lá, ou do possuidor direto. Como o exemplo da árvore que caiu na porta, ou do caminhão, do monte de areia que o cara jogou um monte de areia bem no portão. Não tem jeito de ser o locatário
Tá? Você está exercendo a posse indireta, você alugou. Mas o seu locatário, que exerce a posse direta, não consegue entrar. Mas o que você tem a ver com isso? É tudo. Você é possuidor indireto. Você, possuidor indireto, que é o locador, cedeu a posse para o outro onerosamente, do contrato de locação. Você pode mover a possessória contra esse turbador do seu locatário, que está atrapalhando a posse do seu locatário? Você pode mover uma manutenção de posse contra ele? Claro! Você tem posse indireta, mas tem. Percebe? Já contei para vocês que a legitimidade ativa da pessoa, quem é o legitimado ativo, aquele que vai mover a ação, que vai dar o start na ação possessória, o autor, né? Em outras palavras, é aquele que foi turbado, esbulhado ou ameaçado. Já vou explicar o que é ameaça, tá? Que a gente vai falar do interdito proibitório. Esse autor que foi esbulhado pode ser possuidor ou foi turbado, nesse caso do rapaz que jogou um monte de areia, um monte de pedra, ou parou um caminhão, enfiou o caminhão lá na frente, tem jeito do sujeito passar. Esse que foi turbado pode ser possuidor pleno, porque ele é o dono e ele mora lá. Ele é possuidor pleno. Mas ele pode ser possuidor direto. Mas e o possuidor direto? E o possuidor indireto não foi turbado também? Foi. Ambos podem mover a possessória. Ou um ou outro, ou os dois de uma vez. Entenderam? Possessória, eu já vou contar isso para vocês por quê. Ronaldo, ótimo. É uma ação para disputar na justiça quem tem a melhor posse, quem tem a posse mais justa, ou menos injusta, em alguns casos, tudo bem, pode ser. Percebe? Então, eu já vou contar para vocês que nas possessórias a gente não discute domínio. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês. O que é o ius possessionis e o ius possidendi? O ius possidendi, eu vou alegar nas ações dominiais. Eu já vou explicar o que é isso. É uma ação de quem é dono. Fala, eu quero a posse porque eu sou dono. Ou seja, eu justifico a minha posse na propriedade. Eu quero a posse, senhor juiz, porque eu sou proprietário da casa. E aí, ó, não poderia mover uma que chama-se reivindicatória. Eu vou pedir a posse, mas o fundamento do meu pedido de posse, veja só, não é porque a minha posse é mais justa do que a do outro, porque eu fui esbulhada, fui turbada, e o sujeito... Vamos pensar no esbulho, tá? Eu perdi a minha posse para um sujeito que cometeu atos de violência, de clandestinidade, para retirar a minha posse, para me esbulhar. Ele me esbulhou, e o meio que ele utilizou para me esbulhar foi clandestino ou violento, por exemplo. E ele sabe disso, então ele está de má fé também. Então, a minha posse é melhor do que a dele, que eu já estava lá bonitinha, linda, não esbulhei ninguém, não fiz violência nenhuma, morava lá não sei quanto tempo, estava tudo lindo. Eu sou a possuidora legítima. A minha posse é melhor do que... Isso eu vou discutir na possessória. Então, isso a gente chama de ius possessionis. Eu tenho direito à posse, senhor juiz, em outras palavras, possessória. A Iodes vai dizer isso para o juiz. Ó, seu juiz, se ela mover a possessória, tá? Eu mereço ser reintegrada na posse, mereço voltar à posse, porque eu fui esbulhada, ele arrebentou o portão e ainda foi escondido enquanto eu estava na Dinamarca cuidando da minha mãe. Percebe? A minha posse é justa, a dele não. Eu vou discutir só a posse
por si só. Eu vou discutir quem tem a posse mais justa. Ou seja, o fundamento do meu pedido de posse, de voltar para a posse, nesse caso, para ela ser reintegrada, ela vai pedir a posse de volta, com o fundamento de que a posse dela é mais justa do que a posse dela é justa, a do outro é injusta. Ou seja, a minha posse é mais legítima do que a dele. Isso eu vou discutir na possessória. Ela poderia também mover uma reivindicatória. O que é a reivindicatória? Eu vou pedir o imóvel de volta, vou pedir a posse também, mas eu vou pedir com fundamento na propriedade. Eu vou pedir, eu quero voltar para a posse do meu imóvel, ou quero, enfim, quero a posse, senhor juiz, porque eu sou dona. O motivo de eu pedir a posse não é porque a minha posse é mais bonita ou mais feia do que a dele. É porque eu sou dona. Se o fundamento do meu pedido de posse for o domínio ou a propriedade, eu estou diante de uma reivindicatória. Estão acompanhando isso? Se o fundamento da minha posse foi a melhor posse, tá, né, Arnaldo? Que ótimo. O que mais? Só o Arnaldo está acompanhando? Quero ver todo mundo, hein, gente? Tem quantas pessoas aqui? Tem um monte de gente aqui. Então, todos. Então, beleza? Então, se o fundamento da minha posse é a melhor posse, eu quero a posse porque a minha posse é melhor do que a dele. Então, o senhor, o réu que invadiu injustamente a minha posse, merece ser arrancado de lá. Nájila também está acompanhando, Henrique, Pedro, Maria Eduarda, ótimo, perfeito, minha gente. Eu fiquei com saudade de vocês. Aproveitar para dizer isso. Espero que vocês tenham ficado com saudade de mim. Então, se o meu fundamento para pedir a posse é porque a minha posse é melhor do que a outra, eu estou diante do ius possessionis. É o direito que eu tenho à posse, porque a minha posse é melhor do que a dele. Se o fundamento do meu pedido de posse é porque eu sou dona, eu quero porque eu sou dona, viu? Comprei. Sai daí. Vaza. Eu estou diante do ius possidendi. Estou alegando ius possidendi, ou seja, estou fundamentando o meu pedido de posse na minha propriedade. Se eu estou fundamentando o meu pedido de posse porque a minha posse é mais legítima do que a do outro, eu estou diante do ius possessionis. Tá? É só isso que significa ius possessionis e ius possidendi. O povo confunde muito a gente, adora nos confundir. Então, falando disso, eu fiquei até com calor. Então, visto que todos estão acompanhando, caso alguém não esteja, por favor, manifestem-se no chat. Ou calem-se para sempre. Não, mentira, pode interromper a qualquer momento, tá? Não se calem para sempre. Interrompam sempre que for necessário. Combinado? Então, vamos lá. Já contei para vocês que quem é dono e perdeu a posse de forma injusta tem duas opções para arrancar o ilegítimo possuidor de lá. Quem lhe esbulhou de lá. É o caso da Iortes. Ela pode mover uma possessória ou pode mover uma reivindicatória. Qual vai ser mais interessante para ela? Vou explicar por quê. Será uma possessória ou será uma reivindicatória? Você, como advogado, deve saber disso. Tudo bem? Eu vou contar para vocês qual vai ser a vantagem. Quer dizer, eu vou mais ou menos contar, né? Eu vou dar a entender, eu quero que vocês cheguem a essa conclusão. Vocês, como advogados da Iordes, qual ação que vocês vão propor? Uma possessória de reintegração ou uma reivindicatória? Vamos dar seguimento aqui. Aí, então já expliquei o que é a turbação, é o embaraço da posse. Vocês podem acompanhar na apostilinha aí que eu mandei para vocês, tá linda? Maravilhosa, gente, tá muito fofa. O que seria? Então, vamos pensar o seguinte: perdeu a posse, tem outra pessoa lá? Esbulho. Então, vou pedir o quê? Para voltar para a posse que eu perdi. Eu vou ser reintegrado ou reintegrada na posse. Concordam? Se não concordarem, manifestem-se. Se eu tenho alguém que está
atrapalhando, atravancando, embaraçando, perturbando, como bem disse o Arnaldo, a minha posse, eu estou sendo turbada. A minha posse, aliás, eu não, a minha posse está sendo turbada. Tudo bem? Se ela está sendo turbada, a qualquer momento o cara pode ir lá e praticar algum ato que continue perturbando a minha posse, passando o cavalo, botando areia na porta, eu tenho que chamar o caminhão de sei lá quem para poder tirar. Teve uma novela, vou dar outro exemplo de turbação aqui. Teve uma novela. Ai, gente, novela é uma desgraça, né? Todo mundo assiste. Mas teve uma, se não me engano, chamava-se Caminho das Índias, que foi mais ou menos assim: o cara fingiu que morreu, simulou a própria morte, que é crime e tal, mas deixa isso para lá. E aí a mulher viu falsamente, né? A pretensa viúva, que não era viúva nada, né? Porque o cara fugiu com a amiga dela, fugiu com a amante, que era amiga dela. O personagem era esse que fugiu, era do Alexandre Borges, que eu não vou lembrar o nome do personagem. O ator é o Alexandre Borges, que fazia o personagem, mas não vou lembrar o nome do cara na novela, personagem. A amiga que fugiu com o marido da outra era a Letícia Sabatella, que interpretou muito bem uma psicopata, né, na novela. Acho que ela chamava Ivone. Acho que era Ivone. E aqui, falsamente, né, foi enganada também, né? Pensava-se viúva, que não estava viúva, porque o marido dela estava vivo, mas pensou que estava viúva porque a própria amiga simulou a morte do cara e depois fugiu com ele. Era a Débora Bloch, fazer o papel de Silvia. Aí aconteceu o seguinte: o irmão do cara, que tinha falsamente falecido, que também pensou que o cara tinha falecido, estava brigando com essa cunhada, falsa, né, pretensamente viúva, pela casa. Eu não lembro lá da disputa. E aí, eu sei que teve uma vez que ele infestou a casa de, não sei se barata ou alguma coisa assim, rato, eu não lembro o que foi. Ele infestou, propositalmente, encheu a casa de uma praga lá. Não sei se era rato ou barata, não sei que diacho que foi. Cupim, não lembro. E ela teve que sair do imóvel. Quando ela foi voltar, estava tudo... Tinha perdido a posse, não conseguia entrar lá, mas não tinha ninguém lá mais. Ou ele chegou a esbulhar. Aí tem duas hipóteses. A praga, por si só, que ele infestou na casa, que ele submeteu a casa à infestação dessa praga, por si só já é uma turbação, percebe? Se ela saiu, não conseguiu entrar mais porque a casa estava infestada, turbação. Mas se ela voltou, aí eu não lembro mais o detalhe, mas vou dar duas hipóteses. Se ela voltou e ele estava morando lá dentro da casa, aí esbulho. Não conseguiu voltar porque tinha alguém lá. Não conseguiu voltar porque estava cheio de rato, turbação. Não conseguiu voltar porque tinha alguém morando lá, esbulho. Entenderam? Esse é um exemplo que me ocorreu agora dessa novela, não sei por que eu lembrei disso. Eu nem assisti muita novela, mas eu lembro desse problema que teve lá. Porque eu já era professora, então eu presto atenção nas tretas jurídicas das novelas. Conseguiram entender? Sim, né? Se eu perdi a posse para alguém, tem alguém morando lá, esbulho. Se eu perdi a posse, não estou conseguindo entrar por algum outro motivo que não seja porque alguém está lá dentro, tem um elefante lá dentro, não consigo entrar. Turbação. Entenderam? Aí quem botou o elefante lá? Esse é o turbador. O turbador foi o que enfiou o elefante lá, foi o que enfiou, mandou colocar encher de rato lá, não tem jeito da mulher morar dentro da casa. Barulho! Pode turbar uma posse? Pode. Direito da treta também. Até barulho pode ser exemplo de turbação. Tem uma vizinha aqui que gosta de cantar no karaokê, que canta mal pra diacho. Que, que marmota que é as músicas, que, o jeito que ela canta, é um desafino do início ao fim. Não é baixo, né? Porque a gente escuta tudo daqui. Imagina meu pai, o ódio que ele fica. É uma turbação? É. Todo dia, todo fim de semana, digamos assim, ela faz isso.
Nájila, é terrível. Tem que rir para não chorar, porque é tenebroso. É algo assim demoníaco. Uma pessoa, gente, isso é uma tortura psicológica, uma pessoa cantando mal a tarde inteira e a noite inteira, só para lá depois das 10 da noite, ela para de cantar o karaokê, e uma desgraça, cada música mais feia do que a outra, e ela canta mal pra diacho, desafina pra cacete, e você tem que ouvir. Isso é uma tortura, isso é tortura chinesa. Uma tortura chinesa, isso. Pode ser um exemplo de turbação? Pode. Por que eu não movi, eu e meu pai não movimos uma possessória contra ela? Porque deixa para lá, às vezes é melhor, né? Hoje em dia as pessoas estão dando tiro para todo lado. Você não sabe o que você pode esperar do outro. Não é? É chinesa, né, Nádia? Essas coisas ruins só pode vir da China. Tô brincando. Não tem nada a ver com a China, viu, gente? Não tem nada contra a China. É só para a gente brincar. Não, mas é que tinha uma professora que falava isso. Quando o aluno ficava fazendo barulho repetitivo, irritava, né? Falou, oh, isso é tortura chinesa? Lá, o aluno batendo, não, professora, tô fazendo uma música, isso é música ou é tortura chinesa? Para com isso que você está me irritando. Eu gostava disso. A professora botava moral na sala, gostava disso. Isso no colégio, a gente era criança. Mas perceberam que uma tortura chinesa pode ser uma turbação da posse? Né? Tortura psicológica. Não vou falar chinesa, senão vou pensar que a gente está discriminando a China. Não tem nada a ver. China, um beijo para você, tá? Tortura psicológica, como, por exemplo, um barulho repetitivo ou um som muito alto. Músicas lindas. Porque, gente, se vocês vão pensar, você acha que o vizinho que vai turbar a sua posse com som alto, ele vai botar Chopin? Você acha que ele vai colocar Bach? Johann Sebastian Bach. Você acha que vai colocar essas músicas bonitas? Tom Jobim? Bossa Nova? Não, ele vai colocar só... Não vou citar os nomes aqui, mas só música que você não gosta, né? Só música feia. Percebam que isso é um exemplo de turbação, tudo bem? E ameaça? Eu lembrei... Que exemplo que eu dou? Lembram-se... Não, vocês não vão lembrar disso. O ex-presidente FHC, quando presidente da República, ele tinha um sítio, não sei onde, esqueci onde é que era o sítio dele, acho que é no interior de São Paulo, não tenho certeza, não. Goiás? Faz de conta que é em Goiás, não sei. Volta e meia, um movimento dos trabalhadores sem terra saíam lá da Santa Catarina, já dizendo, vamos invadir a fazenda X do FHC, do presidente, na época era presidente, né? Vamos invadir a fazenda do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando eles já saíram de Santa Catarina, o que ele poderia promover? Qual possessória ele poderia promover para evitar ser invadido, ser esbulhado? Interdito proibitório. Isso, Arnaldo, perfeito, interdito. Eu falei, o Arnaldo escreveu, viu que sintonia que a gente tem, Arnaldo? Que coisa linda isso, amo muito isso. É o interdito proibitório, que é uma ação possessória para que o autor se resguarde de uma ameaça, de um fundado receio de agressão à sua posse. Qual tipo de agressão? Esbulho ou turbação? Eu vou tampar, vou encher a sua casa de rato. Ameaçou turbar a posse. Mete um interdito. Lógico. Qualquer ameaça de agressão, não precisa ser necessariamente esbulho, pode ser uma ameaça de turbação. Eu vou derrubar um caminhão de pedra, viu? Na porta da sua casa. Você não vai entrar. Você tem que pular um muro. O muro tem cerca elétrica, você tomar um choque. Quero ver você entrar na sua casa, hein, desgraçado? Quero ver. Eu quero ver. Tem gente assim, gente, no mundo inteiro. Lá na Dinamarca, não, mas aqui tem. Não, lá tem também, mas é menos. Aqui tem mais. Só porque você achou a filha dele bonita, ele quer fazer isso com você. Ele tá te ameaçando de encher a sua casa de pedra. Você quer paquerar a filha dele, vai ter que pular o muro, vai tomar choque. Maria Eduarda está perguntando, interdito ainda não foi feita, é só ameaça, tipo uma medida provisória? Vamos pensar, não vamos pensar em medida provisória, não. Esse termo aí, não achei ele muito legal. Vamos pensar, Maria Eduarda, que é uma medida preventiva.
Isso você está correto o teu pensamento, é isso mesmo. Isso, Arnaldo, já vou falar da fungibilidade. Perfeito, vou falar já já. Por quê? Pode acontecer, dentro ainda da pergunta da Eduarda, e já entrando no comentário, não foi uma pergunta, foi um comentário que o Arnaldo fez, que diz que o bom das ações possessórias é a fungibilidade. É ótimo, sabe por quê? Vamos supor, Maria Eduarda, que o cara ameaçou invadir a tua casa, te tirar de lá a tapa ou a escopeta, sei lá o quê, tá com um monte de arma, falou, vou invadir aí, se você não sair, eu te mato. Mato sua família inteira. Ai, credo, que horror. Mas tem gente ruim, tem. Isso é uma ameaça. A ameaça, que é a mais grave, né? A ameaça de perder a posse. Está ameaçando de retirar você da posse. Você lasca um interdito proibitório. Só que durante o tempo em que você acabou, você, advogado, né? O Arnaldo, o doutor Arnaldo, por exemplo. O doutor Arnaldo acabou de interpor o interdito proibitório para a cliente dele, doutora Maria Eduarda, que é amiga e colega dele. Não, eu faço interdito para você. Não esquenta a cabeça, não. Porque o ex-namorado, ex é uma desgraça, gente, ameaçou invadir a casa dela e tocar o terror e retirá-la da posse. Por quê? Porque ele é doido. Não aceita o fim do relacionamento. Tem um homem assim, gente, né? Não aceita o fim. Enquanto ele interpôs agora. Foi lá, fez o peticionamento eletrônico. Pá, às 14h15 da tarde. Quando foi às 15 horas, ele invadiu a casa dela. E fez o que ele tinha prometido. A esbulhou. Então, pode ser que os fatos mudem durante o curso da ação, por isso que existe a fungibilidade, porque quem está turbando pode muito bem esbulhar, quem está ameaçando pode muito bem esbulhar também, ou turbar. Por isso que existe a fungibilidade entre essas ações. Comentário do chat. O que significa isso? O judiciário recebe uma ação pela outra. Você interpôs um interdito proibitório, só que agora já houve esbulho. Ele vai, então, promover uma medida preventiva para que o cara não invada a sua casa, já não cabe mais, já invadiu. Ele vai, então, conceder para você, vai julgar procedente o pedido de reintegração. Mas eu não pedi reintegração, Freire. Eu pedi para o cara não invadir, para o juiz botar uma pena, dizer para ele que ele não pode entrar sob pena de multa, de não sei mais o quê, de caçar a carteira de motorista dele, de alguma pena. Eu pedi isso, não pedi para ser reintegrado. Mas você não foi esbulhado, filho? Fui. Então ele vai te dar a reintegração. Ele pediu para ser mantido na posse, porque o cara estava turbando a posse dele. Agora o cara invadiu. E não quer deixar, daqui não sai. Cantou aquela música, aquela marchinha de carnaval. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E agora? O que eu faço, poxa? Agora, você continua na ação possessória que você pediu, que o juiz vai tomá-la por outra. Vai tomar o seu pedido de manutenção como um pedido de reintegração. Você vai demonstrar para ele que agora mudou o fato. Ela é muito flexível, então o Arnaldo está dizendo que é muito bom essa é muito bom que as ações tenham essa fungibilidade. E é mesmo. Elas são flexíveis. Eu ia falar depois da fungibilidade, mas eu vou aproveitar que o Arnaldo disse isso. Eu acho que eu consegui tirar a dúvida da Maria Eduarda, não sei. Será que eu tirei? Conta para mim, Maria Eduarda, se eu consegui. Sim? Ai, que bom. Então, não é bem uma medida provisória. É uma medida, seguinte, cominatória. Podemos dizer que ela é uma cominatória, uma tutela inibitória? É para o cara não fazer o que ele está ameaçando fazer, que é esbulhar ou turbar a posse. Percebe?
Então, não é bem uma medida provisória, seria uma medida, uma pena cominatória, uma ação com vistas a uma providência cominatória do judiciário. Então, resolvida essa questão, vamos passar adiante. Então, já expliquei o que é o interdito. Tá. Essas três ações possessórias são chamadas de ações possessórias, mentira, verdade, juro para vocês, acabei de falar, né? Mas também elas têm um apelidozinho carinhoso de interditos possessórios. Mas que saco isso, né? Ô, legislador chato. Aliás, não foi o legislador, né? Foi a doutrina. Realmente, interditos possessórios. As três são gênero. Interditos possessórios é o gênero do qual são espécies as três ações. Ou seja, a primeira espécie de interdito possessório, dos interditos possessórios, é a ação de reintegração de posse. O segundo interdito possessório é a ação de manutenção de posse. E o terceiro interdito possessório é o interdito proibitório. Ah, mas que não é possível! Interdito é o gênero cuja uma das espécies é o interdito. O nome do gênero, o nome da espécie. Eu tenho um ódio disso, porque se confunde, mas não é. Interditos possessórios são ações possessórias. Interdito proibitório é uma das espécies dessas ações. Dá até falta de ar, dá até asma. Eu tenho ódio quando as pessoas põem esses nomes que confundem. Mas faz parte. A amizade continua a mesma. E aí, vocês vão me perguntar, mas... não tem uma tal de enunciação de obra nova, emissão de posse, interdito... Que interdito? Esquece, interdito. Última forma, de novo. Vocês vão perguntar, não tem uma tal de emissão na posse, dano infecto, enunciação de obra nova? Voltei. Eu voltei agora para ficar.
Tudo bem? Estão me ouvindo? Estou um pouco preocupada com essa conexão. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Então vamos voltar. Eu odeio ser interrompida pela conexão que cai. Essa conexão não me ajuda quando ela cai. Ela é muito boa, só que quando ela cai, ela ferra tudo a minha vida. Eu estava falando para vocês que os interditos possessórios são sinônimo de ações possessórias, que são o gênero do qual temos 3 espécies. A ação de reintegração, a ação de manutenção da posse e o interdito proibitório. Os 3 são gêneros, os 3 são espécies do gênero interditos possessórios ou ações possessórias. E aí eu falei para vocês que vocês podem me perguntar o seguinte: a emissão na posse, a anunciação de obra nova, o dano infecto, eles também não são possessórias? E eu vou dizer para vocês tranquilamente que não, porque a emissão na posse, eu não vou disputar quem tem melhor posse, porque quem está pedindo emissão nunca teve posse. E eu contei para vocês, recentemente, que a característica das ações possessórias é disputar quem tem melhor posse. Quem tinha posse e perdeu vai alegar que tinha posse melhor do que a quem está atualmente, quem esbulhou posse. Percebe? Então, eu vou disputar quem tem posse mais juridicamente legítima. Não, legítima já é juridicamente, né? Não precisa dizer. Mas nunca demais. Porque legítima significa conforme. Voltei. Caiu de novo. Essa conexão está me sacaneando hoje. Mas não tem problema. Possessória, então, é para disputar quem tem melhor posse. Na emissão, quem está pedindo nunca teve posse. Portanto, não é possessória por isso. O cara está pedindo para começar a ter posse. Então, não dá para a gente disputar quem tem melhor posse. É só uma parte tem, a outra nunca teve. Tudo bem? Possessória não. Possessória eu vou disputar quem tem a posse mais lindinha e fofinha do ponto de vista jurídico. Certo? Tudo bem? Ok, a Nájila está dizendo, beleza, ótimo. Então, minha gente, se eu não estou disputando quem tem melhor posse, eu estou comparando a posse de quem perdeu com a posse de quem está no bem, está no imóvel. Quem tinha posse, quem tem posse, eu estou disputando quem tem
De quem é a melhor posse? De quem tinha ou de quem está na posse? Se não for isso, o objeto da discussão, não estamos falando em possessória. Tudo bem? Então, essas todas, eu expliquei na apostila opção, eu não vou comentar aqui porque o tempo não deixa. Vamos concentrar, vamos focar nas possessórias. Então, continuando. Uma das características, eu já contei para vocês, que é a fungibilidade, certo? O Arnaldo bem lembrou que é uma vantagem isso. Exatamente porque eu disse para vocês, porque ou a pessoa que propôs a possessória se equivocou, achou que fosse uma turbação, mas era um esbulho, e aí o juiz vai dar, em vez de dar manutenção, vai dar reintegração, ou porque simplesmente o fato mudou. Era apenas uma ameaça, já se tornou um esbulho. Era apenas uma turbação, já se tornou um esbulho. Certo? Então tá. Vamos continuar o negócio aqui. Fungibilidade, que o Arnaldo bem citou no chat, está, esse princípio da fungibilidade, ele está consubstanciado, está positivado no artigo 554 do Código de Processo Civil de 2015. Tudo bem? Outra, aí não é característica, não é um princípio, mas é uma característica da ação possessória. A ação possessória, agora que vem o importante, que é o caso da Iordes, tá? Faz 15 dias que ela ficou sabendo que foi esbulhada. Existe o seguinte, em matéria de possessória, posse nova e posse velha, ou seja, nova e força velha. O que que tem isso a ver? Está no artigo 558 do atual CPC de 2015, que está dizendo exatamente isso. Se a ação for proposta dentro de ano e dia, então a gente vai ficar atento ao prazo de 1 ano e 1 dia, 366 dias, o que teu cliente vai... Primeira coisa, foi esbulhado? Perdeu a posse? Perdi. Tem alguém morando lá? Você vai fazer essa pergunta para ele. A primeira pergunta que você vai fazer para o teu cliente, para saber se é esbulho ou turbação. Não, tem ninguém morando lá, mas ele encheu de entulho, não tem jeito de entrar. Arrombar, tem que arrombar o negócio lá, tem que chamar o não sei quem lá. Trocou a fechadura? Turbação. Você pode chamar o chaveiro, voltar a chave de novo, trocar a chave de novo e entrar. Não tem ninguém morando lá. Mas trocou a chave e tem gente lá, esbulho. Se só trocou a chave e não tem ninguém lá, turbação. Então você vai perguntar, tem alguém lá morando? Tem. Esbulho. Então você já sabe que você vai pedir reintegração. Há quanto tempo essa pessoa está morando lá? Você sabe que ela está morando lá. Ó, eu cheguei de viagem, é o que a Iortes vai contar para você. Cheguei de viagem, fiquei 2 meses fora. Cheguei agora da Dinamarca, tinha os 2 filhos da mãe estavam morando lá. As 2 entidades estavam morando na minha casa. Fui esbulhada. Então, a senhora foi esbulhada. Então, tem 2 meses? Tem, no máximo 2, né? Porque ela saiu, a gente não sabe quanto tempo depois que eles entraram. Só sei que ela voltou depois de 2 meses, os caras estavam lá. Esse esbulho, então você vai propor ação hoje. Você olha para trás, há quanto tempo está a posse perdida? Já tem 2 meses. Então você vai pensar, tem 1 ano e 1 dia. É menos, igual ou mais que 1 ano e dia? 2 meses é menos, não é? Sim ou não? Se for menor ou igual 1 ano e 1 dia, sim, né, Maria Eduarda? Tudo bem, né? Se for menor ou igual até 366 dias.
essa ação possessória que você vai propor hoje tem menos ou tem exatamente 366 dias. Ela é de força nova. Eu vou explicar qual a importância disso. Tem gente que fala, porque até 1 ano e dia a posse violenta convalesce. Tem nada a ver, gente. Tem nada a ver com convalescimento. Tem nada a ver. Tem a ver com uma coisa só. Procedimento. Essa ação possessória de força nova, ela tem um procedimento especial. Que se chama... O que tem nesse procedimento especial que não tem no outro? Se a ação for de força velha? Tem medida liminar. Quê? Medida liminar. Mas como assim medida liminar? É uma liminar de evidência. É uma tutela provisória de evidência, não é de urgência. Eu vou explicar por quê. Mentira, juro que é. Força nova. Tem liminar. Vocês vão pensar menos de ou até. Menos ou até. Então, vou pensar até. Até 1 ano e 1 dia. Força nova. Quando você pensar em força nova, você pensa em quê? Liminar. Liminar de quê? Tutela antecipada. É satisfativa. É satisfativa. Não é cautelar. É satisfativa. E é uma tutela de evidência. Que eu vou demonstrar para o juiz, não é de urgência. Tem que ser correndo, porque senão eu vou ter prejuízos irreparáveis. O teu cliente, né? No caso, a Iordes. Não é por isso. É porque tá na cara, por tudo que ela demonstrou na inicial, que ela tem a melhor posse. O que é evidência? Evidência é... Eu bato o olho na inicial, ou em qualquer fase do processo, não importa. O juiz vai bater o olho e vai dizer, não, esse aqui tem chance de ganhar. Pode ser na sentença. Não vai ser liminar, vai ser na sentença. Mas ele tem evidência. Está na cara que ele vai ganhar. Lá, eu vou tirar o efeito suspensivo e já vou mandar cumprir direto a sentença, cumprimento provisório de sentença. Por quê? Porque está aqui, evidente, que ele vai ganhar no final, que essa apelação não vai ser provida. Vocês estão entendendo? Isso. Nesse caso, é liminar, porque vai ser sem ouvir o réu. E nesse caso, são os réus, é um casal de doido que invadiu a casa dela. Tudo bem? Por que eu preciso saber se a posse é nova ou velha? Liminar. Eu preciso saber se cabe uma medida liminar ou não. Se couber, o juiz vai dar, sem ouvir a outra parte. A parte não foi nem intimada, não foi nem citada ainda, ela já vai ser intimada. Rua. Depois você contesta aqui, você tem 15 dias para contestar. Eu já vou contar esse processo. Tudo bem? Aí é que vem a pergunta. Aqui tem liminar para Iordes. Se ela pedir uma reivindicatória, procedimento comum, tem liminar? O que vocês acham? Tem liminar ou não? Sim ou não? Bota no chat ou abre o microfone, como acharem melhor. Não estou ouvindo, não estou vendo. Ninguém respondeu. Vocês não estão com saudade de mim, nada, né? Eu estava morrendo de saudade de vocês, vocês não estão nem aí para mim. Isso, Nájila. Só a Nájila que vai... Então, já vou responder. Já que a Nájila disse, não tem liminar. A possessória de força nova tem. A ação reivindicatória, ela não é possessória. Ela, portanto, a gente tem um nomezinho lindo para ela, fofo, que chama-se petitória. A petitória é procedimento comum. Não tem procedimento especial. A única coisa especial que tem nesse procedimento aqui, da força nova, da possessória de força nova, é a liminar. Depois o resto é tudo ordinário, gente. Mentira, juro. A Nájila estava com saudade de mim. Estava mesmo, porque ela respondeu rápido aqui. Ela disse que estava mesmo. Agora eu estou achando que o restante não gosta mais de mim. Deu graças a Deus que não teve aula comigo. Não gosto disso.
porque eu amo vocês. Então, qual é o mais vantajoso para o teu cliente, para a tua cliente, que é a nossa amiga dinamarquesa? Você vai pedir uma reivindicatória? Poder pode. Você vai pedir uma possessória? Qual que é mais gostoso para ela? Bota aqui no chat para mim, que eu vou ficar brava agora. Não gosto que fique pensando em outra coisa durante a minha aula. A Eduarda vota na... Maria Eduarda vota na possessória, a Nájila também. Quem mais? O Arnaldo entraria com uma ação de reintegração de posse por se tratar de um esbulho com tutela antecipada por uma posse nova. Arrasou. Menos de ano e dia. Muito bem. É uma tutela antecipada em caráter liminar. Gabriele também possessória. Pedro também. Ninguém vai na petitória, né? Ninguém vai na reivindicatória. Ninguém é bobo. Você tem liminar na reivindicatória? Não tem. Então você vai na possessória. Ah, mas e aí? Foi há mais de ano e dia o esbulho. Ah, aí você pode pedir petitória, você pode pedir reivindicatória, filho. Mas aqui não, menos de ano e dia, você vai na possessória. Já caiu até na OAB, hein? Essas coisas, na segunda fase. Mentira, juro que sim. O que tinha no espelho? Reivindicatória? Não, possessória. Por quê? Menos de ano e dia? Vai pedir liminar? Não vai. Então vamos voltar lá. Liminar, primeira coisa. Menos de ano e dia, mais de ano e dia. Primeira coisa que você vai perguntar para o seu cliente. Tem alguém morando lá? Tem. Esbulho. Não tem. Turbação. Outra coisa. Quanto tempo faz que esse desgraçado te esbulhou? Aí, a depender da data, você vai contar até o dia de hoje. Se faz mais de ano e dia ou não. Se fizer mais de um ano e dia, possessória sem liminar. Você pode pedir tutela antecipada também. Pode. Na possessória de força velha, pode? Pode, mas não é em caráter liminar. Isso vai ser depois. Por exemplo, pode antecipada na sentença? Pode. Depois da instrução probatória, o juiz se convenceu de que o autor tinha razão, então vai ser reintegrado. E aí você pede para ele fazer isso em caráter de tutela antecipatória ou satisfativa, tanto faz, para não confundir com a tutela antecipada antiga, né, do CPC antigo, que tinha que ter fumos boniúris e perico. Não, aqui é só fumos, só a evidência do direito. Tutela de evidência é evidência. O que é isso? Fumos boniúris. Está na cara que o sujeito tem razão, que vai ganhar. Está na cara que o tribunal não vai reformar essa decisão dele. Mesmo que o réu recorreu, interpôs apelação, efeito suspensivo, não, aqui não vou dar efeito suspensivo, já vou dar tutela antecipada, já vou dar um cumprimento de sentença em caráter provisório. Ah, mas essa aqui é caráter provisório. Eu sei que a tutela de evidência é provisória também. Mas a chance desse tribunal pode reformar, mas a chance é pequena. Então, já vou dar, o cara já entra na posse. Mas já dá um mandado de reintegração para ele. Fechou. Estão entendendo? Só que já não rola liminar. Entenderam? Ah, então beleza, tá bom. Mesmo de força velha, cabe tutela? Cabe, só que não é liminar. Aqui cabe liminar. O que é liminar? Inaudita altera pars, né? Sem ouvir o réu. Se na petição inicial o autor que foi esbulhado, a tua cliente, já comprovou, ela já comprovou na petição inicial que ela tinha posse e perdeu porque foi esbulhada pelos réus, e essa perda foi a menos de um ano e dia, então a posse deles foi injusta, foi a menos de um ano e dia, o juiz já vai conceder a liminar, deferir, melhor dizendo, né? Tem gente que não gosta de falar conceder, tem que falar deferir, tá bom? Então, ok. Então, o autor precisa provar artigo 561, requisitos da liminar. O autor tinha que provar que tinha posse, depois ele perdeu ou foi turbado pelo réu,
segundo requisito. Terceiro, a data do esbulho, ou da turbação, nesse caso foi um esbulho. E também que perdeu a posse, nesse caso, porque foi esbulho. Então, tinha posse, foi turbado ou esbulhada, portanto, perdeu a posse. E quando foi menos ou mais de ano e dia? Se foi menos, liminar. Ok? 562 vai dizer o seguinte: cabe liminar se a inicial já estiver devidamente instruída. Como assim? Estando a petição inicial devidamente instruída, o que é isso? Com todas as provas desses três elementos, que tinha posse, que foi esbulhado, no caso da nossa cliente, foi esbulhada, e que isso foi a menos de um ano e dia. Ela tinha posse e perdeu porque o réu esbulhou. Terceiro, foi a menos de ano e dia. Está tudo comprovado lá. O juiz vai mandar expedir, o juiz vai expedir o mandado de liminar. Não vai mandar expedir, ele mesmo vai expedir. De o quê? Reintegração, no nosso caso. Mas e se a inicial não estiver devidamente instruída com esses três requisitos? Aí, como eu botei no esqueminha da apostila para vocês, ele vai ter mais uma chance, esse autor. Então, se a nossa cliente, se nós não conseguirmos instruir a petição inicial com a prova dessas três circunstâncias, tinha posse, perdeu porque foi esbulhada pelo réu, e esse esbulho foi a menos de ano e dia, que nesse caso foram 2 meses, o juiz vai dar uma segunda chance para ela. Como que chama essa segunda chance? Audiência de justificação prévia. Então, o juiz vai determinar que o autor justifique o que ele alegou na inicial e vai citar o réu para comparecer a essa audiência. Tudo bem? O réu vai fazer o que nessa audiência? Fica só olhando para a cara do juiz. E vai rolar testemunha, né? O réu vai rolar testemunha. Às vezes não tem documento, tem testemunha, vai fazer a justificação prévia. Vai acontecer, então, a oitiva das testemunhas. Pensei que a minha conexão tinha caído. A Maria Eduarda está pedindo para eu explicar de novo. O que você gostaria que eu explicasse de novo, Maria Eduarda? Me diga que eu explico. Com muito prazer. A parte da audiência. Ótimo. Então, vamos lá. Eu acho que a minha conexão caiu também. É o seguinte, Maria Eduarda. Eu já falei para vocês que a posse nova vai rolar uma liminar. O que é liminar? É algo assim de pronto. Que eu não preciso de instrução nenhuma. Já está evidente que o autor tem razão. Por quê? Porque ele conseguiu comprovar já na inicial que tinha posse, perdeu porque foi esbulhado pelo réu e esse esbulho foi a menos de ano e dia. Se for tudo bonitinho, já na inicial, ele já expede o mandado de reintegração já. Tudo bem? Sem ouvir o réu. Sem o réu já fica sabendo o que está rolando. Olha que doido. Nesse caso, vamos pensar que a inicial dela está bonitinha. Aí eu já conto depois da audiência, tá? Se já tiver na inicial, não vai precisar de audiência. Essa parte foi, né? Se tiver tudo bonitinho, já comprovado na inicial, não precisa de audiência de justificação, né, Maria Eduarda? Você já está na mente isso. Se não tiver, se tiver que fazer prova oral, por exemplo, oitiva de testemunha, não tem jeito dela botar lá no papel, né? Na inicial. Precisa ouvir os vizinhos. Então, daí já não dá para fazer assim, né? De cara. Precisa. Então, aí, se não precisar de audiência, já está tudo na inicial fechadinho, essas três provas de que tinha a posse e perdeu porque foi esbulhada pelos réus, nesse caso são 2, né, um casal de 2, e foi a menos de ano e dia. Já está tudo lá na inicial, bonitinho, documentado. Não vai precisar de audiência de justificação, certo? Beleza. Aí o réu, não é? O réu vai receber a notícia de que está rolando
a ação contra ele que ele já vai ter que sair do imóvel. Olha que doido. No próprio mandado de reintegração, já está lá escrito, está rolando uma possessória contra você, enquanto rola, você vai ter que sair. Aí que ele vai ser citado para entrar no processo. E aí ele vai ter 15 dias para contestar. Mas eu já vou contar como é que é feito isso, tá? Beleza? O cara já vazou. Esse pedido do mandado, nesse caso, que não vai precisar de audiência, tá? Aí quem tem que fornecer, quem tem que providenciar a citação do réu é o autor. Como? Tem que pagar as custas da citação, que vai enviar o mandado de reintegração para ele, já vai citar também. Então, já conseguiu eliminar. Então, tchau, réu, saia do imóvel. Vaze. Rua. Ai, gente, não esqueça, quando for pedir reintegração, pede com reforço. Não esquece de pedir isso. Eu ia falar para vocês, já estava esquecendo. Pede reforço policial. Por quê? Se você não pedir, você vai ter que... Se o cara não quiser sair, aí você vai ter que pedir crime de desobediência. Não vai rolar. Se tiver lá o pedido de reforço policial, o cara tem que sair sim ou sim. Se não sair por bem, a polícia arranca. Ai, que cruel. Não pode. É feio, é pecado tirar a pessoa à força. Gente, você quer voltar para o imóvel ou não quer? Você está com dó do réu? Então não deixa ele morar lá e não ajuiza a possessória contra ele, deixa ele usucapi. Faz isso. Vai por mim. Ai, a polícia é má. Gente, a polícia está aí para garantir direitos. Ai, a polícia é corrupta. Não pare de ficar assistindo filme. Se a polícia fizer corrupção, todo mundo está sujeito. Tem professor corrupto também. Então, na minha profissão também tem professor que negocia nota em troca de favores pessoais. Aí você tem que tomar providência contra eles na corregedoria. Mas pede reforço policial, vai por mim. E se o juiz denegar? Pede. Deus fez o advogado para pedir. Sim, o oficial acompanha. Sim, pode acompanhar o cumprimento ou não. O oficial vai lá. Então, já vai rolar a citação. Está rolando uma possessória, o juiz já deferiu o mandado liminar de reintegração. Então, eles vão ter que desocupar o imóvel, em outras palavras. Aí eles vão cantar assim para o oficial, na cara dele. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Você vai deixar o cara fazer isso? Pede reforço policial, que se ele falar isso para o oficial de justiça, daqui não sai, daqui ninguém me tira, chama a polícia militar. Tem 4 pessoas, vai o oficial sozinho, fala, saiam, senão eu vou arrancar vocês à força. E já dá um tiro no oficial de justiça. Vai? Você vai? Não vai, né? Então chama a polícia que é melhor. Mas tem que pedir, não é automático. Se você não pediu, o juiz deferiu o mandado liminar de manutenção sem o reforço policial, você vai falar para a polícia militar aqui, ó, me reintegra. O cara não quer sair. Fala, não vou, não. Mas, senhor policial, se o senhor não for lá com a sua equipe para retirar esse povo de lá, eles não vão sair. Não vou conseguir me reintegrar. Falar, não vai mesmo, não. Boa sorte. Aqui não tem pedido policial. Eu não sou obrigado a mandar minha equipe lá tirar seu povo. Tem um monte de gente, um monte de crime aí. Não vou, não. Percebe? E ele tem razão. Aí você vai brigar com o policial, ele vai te enquadrar. Não façam isso. Tudo bem? Sim ou não? Sim? Então, ele até acompanha, Erimar, o cumprimento da sentença. Só que se ele não der conta, sozinho, de retirar a pessoa de lá, o oficial vai lá tirar o cara? Não vai lá, não, isso não é função minha. Minha função é só comunicar. Tirar é com a polícia, filho. Tirar na marra. Eu não tiro ninguém na marra, não. Mas o oficial não pode pedir apoio policial nesse caso?
Eu não vejo. Bom, aí você vai falar, tem um colega meu que é polícia, que é oficial e chama a polícia, mesmo que não está na petição, e a polícia vai. Tudo bem. Eu, para resguardar o direito do meu cliente, eu pediria. Porque se o oficial não puder acompanhar, suponhamos que ele não possa acompanhar o cumprimento, ele simplesmente vai lá e notifica. Cadê o fulaninho aqui, o réu? Ó, é para sair. O cara fala, tá bom. Onde é que eu assino? Assina tal, e o oficial vai embora. Tem que fazer uma outra diligência. Não pode ficar lá por conta. Suponhamos, tá? Ou ele acha assim, não é meu. Minha função é só notificar. Não é ir lá e tirar a pessoa na marra. E é verdade. Quem tem que usar a força estatal para isso, para cumprir decisões judiciais, não é o oficial, é a polícia militar. E ele fala assim, olha, não, já notifiquei, agora cabe a ele sair ou não. Se ele não sair por bem, aí você tem que pedir reforço policial. Percebe? O risco que você corre em não pedir, esperar que o oficial peça. Pode pedir, deveria pedir também, né? Falar, eu não dou conta, vim aqui notificar para vocês saírem, não saiu no prazo que o juiz deu. Às vezes o juiz dá um prazo, fala, tem 5 dias para desocupar o prédio, desocupar o imóvel. E o cara, tá bom, assina e não sai. Passaram-se os 5 dias e o cara, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Aí você vai executar. E sozinho? Você vai sozinho? Não vai, né? Aí o oficial de justiça está fazendo outra coisa. Fala, não tem mais nada a fazer lá, não. Já notifiquei, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu tô. Entendeu, Erimar? Entendi, obrigado. Imagina, querido. Obrigada eu pela pergunta. Percebe? Deus fez o advogado para pedir. Na dúvida, peça. Então, minha gente, vamos terminar aqui. Já estamos fechando aqui o nosso tempo. Prova oral. Então, vamos pensar. Preencheu os requisitos. Já na inicial, o juiz já defere e expede o mandado de reintegração em caráter liminar. Nem ouviu o réu. O réu nem está sabendo de nada. Já ficou sabendo que tem que desocupar o prédio. Em 5 dias da expedição do mandado liminar, o autor tem que promover a citação, fornecendo o endereço do réu. O endereço geralmente vai ser o do imóvel, né? Onde ele está injustamente possuindo, por esbulho. E pagar as custas da citação também, lógico. Ninguém trabalha de graça, nem um relógio. Então, o que acontece? Eu acho engraçado o povo gritando na rua, né? Ô, fulano, por que não chega perto e não conversa? Por que gritar? Mas estamos no Brasil, lá na Dinamarca não é assim. Aí, o que acontece? 5 dias para que o autor promova a citação do réu. Promoveu a citação, ele já está sabendo que tem que desocupar o prédio. Já desocupou, inclusive, você tem que citar. Em 5 dias. Onde é que ele está morando, então, agora? Ah, em tal lugar? Vai ser esse o endereço. Vai lá citar. Para que ele, querendo oferecer contestação em 5 dias. Tudo bem? Então não está tudo lá na inicial. A inicial dele não está completa com todos os requisitos para liminar. O juiz, então, vai designar a audiência prévia, de justificação prévia. Entendeu, Maria Eduarda? Agora que vai a justificação, porque não está lá na inicial tudo, porque ele precisa produzir prova oral. Como é que ele vai botar lá a testemunha dentro da inicial? Não tem jeito. Tem que ser promovida, entendeu, querida? Tem que ser promovida a oitiva dessas testemunhas que vão comprovar que ela foi para a Dinamarca, ficou lá um tempo, voltou, os caras esbulharam. São vizinhas, já viram, eles comentaram com ela que ia esbulhar, entendeu? Tá lá. Então, vamos fazer audiência de justificação prévia para a oitiva dessas testemunhas. E o réu vai ser citado, vai ser intimado para participar dessa audiência. Intimação já tem lá, ó, depois da audiência você tem 15 dias para contestar, filho. Já vai tudo automático, caso haja audiência de justificação. Nessa audiência vão ser ouvidas as testemunhas da autora, da nossa cliente. O que o réu vai poder fazer? Nada. Não, mentira. Vai poder fazer 2 coisas. Vai poder contraditar essas testemunhas, dizer, ó, essa testemunha não viu nada, não, ela é suspeita, ela é não sei o quê, ela tá mentindo, é falso testemunho e tal. Vai poder também fazer perguntas para as testemunhas da autora. O que mais? Só, tá bom demais, né? Tá muito bom. Tudo bem?
Então, é uma cognição mais sumária, por isso que a gente fala em medida liminar. Não rolou, nem na justificação prévia também não ficou muito bem comprovado, ficou meio esquisita, teve testemunha, morreu, não foi, né? Tá, ficou esquisita, não rolou. Ficou contraditória, outra falou não sei o quê. Não tem testemunha do réu, é só da autora mesmo, tá? Ele não vai produzir provas, o réu, ele vai só participar da produção de provas do autor, tudo bem? Ok, então. Deferiu a liminar ou não, contesta, beleza, Maria Eduarda? Que bom. Contesta tem 15 dias para contestar. Aí, como é que é essa contestação? Para a gente encerrar, mais uma característica das ações possessórias. Caráter dúplice. Ou seja, o que é esse bendito desse caráter dúplice? Ou axio duplex. O que é isso? Significa que artigo 554 do CPC de 2015. Não, 556. Eu botei errado na apostila, botei 554, é 556. Depois eu mando a correção para vocês, tá bom? O que mais? 556 vai dizer o seguinte: o réu pode, na contestação, alegar que foi ofendido na sua posse e demandar proteção possessória contra o autor, fora os prejuízos. Outra característica também, já vou falar de duas características, numa só. Quais sejam? Isso, Arnaldo, demanda a proteção possessória dele, réu, na própria contestação, juntamente com outros pedidos também de perdas e danos, que são duas características, a duplicidade, que é exatamente o que o Arnaldo escreveu no chat, que é a possibilidade de o autor demandar proteção da posse dele, do autor não, do réu, tá? Do réu pedir proteção possessória para ele, réu, na própria contestação. Alguns chamam de pedido contraposto, mas tem autores que não gostam desse termo. Não é reconvenção. Isso é o caráter dúplice. Ele não precisa reconvir para poder pedir proteção possessória para ele, réu. Na própria contestação, ele faz isso. Então, Maria Eduarda, não é reconvenção, tá? Na própria contestação mesmo, ele já faz esse pedido que alguns gostam de chamar de contraposto. Percebe? Então, aí, entendeu, querida? Que bom. Então, aí, essa duplicidade, isso dá mais dinâmica ao processo e economia processual também. Por que existe isso? Porque o autor, por si só, a simples improcedência do pedido do autor de ser reintegrado, vamos pensar nesse caso, tá? De reintegração, de ser reintegrado na posse, por si só não enseja automaticamente, só porque o juiz falou, não, indefiro a reintegração, viu, autor? Por si só, isso não legitima a posse do réu. Por si só, não enseja automaticamente a improcedência do pedido do autor de ser reintegrado, por si só, não enseja a proteção da posse do réu. Tá bom? Existe um recurso em mandado de segurança, isso o STJ tem decidido reiteradamente. E eu vou botar para vocês no chat o número do recurso em mandado de segurança do TJ do Paraná, que foi parar no STJ, que é o número 20.626. Então, o caráter dúplice é por isso, porque o simples indeferimento do pedido de reintegração do autor, não, por si só, não protege a posse do réu. E também esse réu pode pedir, não só o réu, o autor também pode pedir perdas e danos. Como eu já falei para vocês, eu vou trazer um caso aqui para vocês, que o possuidor de má-fé, ele tem que ressarcir os frutos que ele colheu. Lembram-se disso? O possuidor de má-fé precisa indenizar o autor dos frutos colhidos. E eu vou ter um caso aqui que eu vou trazer isso para vocês na aula que vem, tá bom? Para a gente trabalhar na clínica. Tudo bem?
Então, gente, fiquem atentos com isso. O caráter é dúplice porque o réu precisa proteger, pedir a proteção possessória dele na contestação. A mera improcedência do pedido do autor já não protege a posse do réu por si só. Tem que ser pedido. Ai, que susto. Eu me assustei, porque tem um trovão aqui. Mas, enfim. E a possibilidade, outra característica das ações possessórias é a cumulabilidade de pedidos. Então, o autor pode pedir não só a reintegração da posse, mas os danos que sofreu com essa perda da posse. Tá? O que ele perdeu, o que ele deixou de ganhar, danos emergentes e lucro. Tudo bem? Então, pode pedir frutos, indenização por frutos, indenização por prejuízos sofridos, porque o possuidor de má-fé pode estragar o bem. Pode sim. Eu vou ter um caso desse para vocês na aula que vem. Tudo. Então, o pedido contraposto nessa duplicidade, ela já exclui a necessidade de reconvenção. Então, vamos pensar o seguinte. Outra característica que eu já falei para vocês. Eu já comentei, né? Mas eu não disse assim expressamente. Existe a proibição da exceção de domínio, ou exceptio domini, ou exceptio proprietatis. O que significa isso? Em ação possessória, não se discute propriedade. Então, a nossa colega, a nossa cliente, ela não vai discutir domínio, já falei isso para vocês, ela vai pedir a reintegração porque ela tem a melhor posse, não porque ela é dona. Tudo bem? E isso está no 557 do Código de Processo Civil de 2015, que diz que na pendência de uma ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento de domínio. Então, eu vou pedir uso capião? Não vou. Tudo bem? E também não vou argumentar que a minha posse é melhor do que a do outro, porque eu sou dona. Não, eu não posso usar esse argumento. Tudo bem? Então, o 557 no caput e no parágrafo único vão dizer isso. O 1210, parágrafo 2º do Código Civil, também diz isso. A alegação de propriedade não obsta a manutenção ou reintegração da posse. Tudo bem? Está dizendo expressamente isso. O 1210 do Código, parágrafo 2º. E o Código de Processo Civil de 73, o CPC 73, também dizia isso no 923, o antigo, que não existe mais, tá? Quem mais está dizendo isso? Aí tem uma treta na doutrina que diz o seguinte, não, se tem a súmula 487 do STF, que diz o seguinte, a posse vai ser deferida a quem, evidentemente, tiver o domínio, se, com base nela, ela for disputada. O que está dizendo essa súmula? A doutrina majoritária está dizendo, não se aplica mais essa súmula, hein? Depois do Código Civil de 2002, não rola mais essa súmula, súmula 487 do STF. Segundo a doutrina, ela não se aplica mais. Grande parte da doutrina. O Fred Didier diz que se aplica sim. Por quê? O que essa súmula está dizendo? Olha, o réu não pode se opor à posse do autor, ou vice-versa, o autor à posse do réu, dizendo, olha, a minha posse é melhor porque eu sou dono. Não pode. Mas e se o réu também alegou que é dono? Aí, se os dois estiverem alegando que é dono, aí tudo bem. É isso que o Fred Didier está dizendo. Em razão para homenagear, para fomentar o princípio da celeridade processual. Ok? Então, há essa controvérsia. O Fred Didier sozinho contra o resto da doutrina. Tem também os enunciados 78 e 79 da Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que também dispõe no mesmo sentido. Não rola exceptio proprietatis. Ninguém pode provar a melhor posse com base na propriedade. Ok? Para fechar, intervenção do Ministério Público, da Defensoria Pública, que foi uma novidade trazida pelo CPC de 2015, no artigo 554, parágrafo 1º, nos casos em que a disputa possessória for feita em caráter coletivo. Então, o polo passivo, os réus, por exemplo, é um conjunto, um número grande de pessoas,
Aí o MP e a Defensoria Pública vão participar também. Peraí que eu estou esquecendo, tem mais alguma coisa para contar para vocês. Não, acho que era isso mesmo. Tudo bem? O que nós vamos fazer, então, para a nossa colega, para a nossa cliente, para a gente fechar a aula de hoje? Já estouramos o nosso tempo, já extrapolamos. Então, falei para vocês que o procedimento especial da possessória de força nova se restringe a liminar. Depois que rolou a liminar ou não, deferida ou indeferida, deferido ou indeferido o pedido liminar de evidência, o procedimento se ordinariza, digamos assim, não existe essa palavra, mas faz de conta que sim, segundo a determinação do 566 do Código de Processo Civil atual. Tinha mais uma coisa que eu queria comentar com vocês, do artigo 555. Não, era só isso mesmo. Tudo bem. A competência, antes que eu me esqueça, competência do foro da situação do imóvel. Tá? Onde é que está situado o imóvel? Está na comarca de Franca. Logo, competência da Vara Civil de Franca. Tudo bem? Tranquilidade? Acumulabilidade. Podemos acumular com o quê? Tudo tranquilo, segundo Maria Eduarda e Arnaldo. Manifestem-se se houver alguma dúvida. Questão da acumulabilidade, eu falei para vocês que pode ser acumulado, o pedido do autor pode ser acumulado com perdas e danos, indenização dos frutos. Era o artigo 555, era isso que eu ia comentar com vocês. E também medida adequada para poder evitar nova turbação ou novo esbulho, cumprir a tutela provisória ao final. Então, que eu estava falando para vocês, é possível acumular com essas indenizações por frutos e por perdas e danos, e também multa diária para o caso de haver nova turbação ou novo esbulho. Então, você pode pedir também tutela inibitória, e as medidas necessárias também para cumprir a tutela provisória ao final. Então, o juiz, então, concedeu a medida liminar de tutela provisória, satisfativa, lógico, e baseada, fundada na evidência, então, uma tutela de evidência. Você pode pedir aquilo que eu estava comentando com o Erimar mais cedo. Pedir reforço policial para fazer a reintegração de posse, caso seja necessária. É isso que ele está dizendo no inciso, no artigo 555, parágrafo único, inciso 2º. Né, que foi a pergunta do Erimar, que eu estava comentando isso com ele. Pode ser que o próprio oficial peça? Pode. E aí, se ele não pedir? Você tem que pedir na inicial, cumulando os pedidos. Artigo cachorro, 555. Tudo bem? Era isso mesmo que eu ia falar do artigo 555, era isso mesmo. Então, o que nós vamos pedir para a nossa colega, a Iordes? Reivindicatória ou possessória? Possessória. Qual delas? Vamos pedir reintegração. Tudo bem? Qual foro competente? A casa dela fica em São Paulo, tá? Então, é a Vara Civil da Comarca de São Paulo. Certo, Arnaldo? Beleza. E por que você vai pedir mesmo? Vamos lembrar, por que você vai pedir mesmo a possessória e não a petitória, não a ação de ação fundada no domínio, né? Ação reivindicatória? Por quê? Por conta da liminar, Maria Eduarda. Perfeito. Excelente. É isso aí. A reivindicatória não rola liminar, aqui rola. Então,
O imóvel dela fica em São Paulo. Então, vai ser a vara civil, alguma delas, deve ter mais de uma, certeza, tem um monte, da comarca de São Paulo, segundo quem? Artigo 47, parágrafo 2º do CPC. Beleza. A ação tem força nova, então vai rolar liminar, medida liminar em ação possessória, conforme eu já contei para vocês, o 562 do CPC, junto com o 561 e 562, que fala da liminar, que eu contei para vocês. O que mais? Ela vai... depois eu conto mais coisas para vocês, tá bom? Vamos ficar por aqui, né? Senão a gente complica muito o caso. Amanhã, terça-feira que vem, nós temos mais um encontro. Confirmam essa informação? Ou não? Não, é feriado, né? É na outra terça, né? Que nós temos outro encontro. Que aí eu vou contar mais um babado e a gente vai entrar em uso capião, tá? Não, deixa eu contar agora, que é rápido. Suponhamos que a IORDS tenha sofrido também os possuidores. Isso, próximo é dia 19, né? Ótimo, perfeito, Arnaldo. Suponhamos que a IORDS tenha sofrido prejuízos, por exemplo, ela tinha um pomar nessa casa e os caras, os invasores, os esbulhadores, colheram esses frutos e venderam. As laranjas, sei lá, da IORDS, as maçãs da IORDS. Ela vai ter que pedir, eles têm direito a colher os frutos? São possuidores de má-fé? Não. Ela tem direito à indenização pelos frutos. O que mais? Eles quebraram sei lá, foram passar uma antena pirata, fazer um gato. Porque eles não prestam, né, gente? Então, até gato eles vão fazer. Fizeram um gato de uma antena, de uma TV a cabo, por exemplo. E aí estragaram o telhado. Mais um prejuízo. Então, suponhamos que o telhado tenha ficado em, vamos pensar aqui, R$5.000. E os frutos em R$22.000, que precisam ser indenizados. Então, ela vai pedir, além da reintegração, vai pedir a indenização pelos frutos, 5.000 de infiltrações, porque ela quebrou o telhado lá. Vai pedir mais 27.000 em indenizações. E é possível acumular, porque eu já falei para vocês. O que mais? Vai pedir força policial para ser... Vai pedir a liminar, claro. E vai pedir força policial também para ser reintegrada. Tudo bem? Com essas informações? Com isso, a gente pode fechar o caso, tá bom? Belezinha? Depois eu vou mandar o caso para vocês, tá? Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por mais esse dia de aula. Muito obrigada por esses debates. Erimar teve uma participação muito boa hoje, nos ajudou muito com essas hipóteses que vocês aventam nos casos em que nós trabalhamos no nosso curso. Obrigada a você, Arnaldo. Ótima noite. E aí, eu vou mandar para vocês bonitinho a apostila, vou consertar os erros lá que eu deixei escapar. E vou mandar para o Felipe, para a Dara. E vou mandar também o caso que nós trabalhamos hoje, tá? O estudo de caso da nossa amiga Iordes, tá? Vou botar tudo bonitinho, porque tá... Eu vou pensando, vou colocando as coisas, né? Depois eu vou organizar certinho. Já caiu em algumas... Acho que teve mais de uma prova da OAB que caiu isso. Possessória. A OAB adora possessória. Não sei por quê. Não, eu sei por quê, porque é muito importante. E aí, a semana que vem, a gente vê o uso capião. Um abraço, Nájila, querida. Obrigada, Cláudia. Ótima noite. Maria Eduarda, obrigada, viu, linda? Ótima semana para você também, até dia 19. Dia 12 é feriado, né? Ótimo feriado para vocês. E eu aguardo vocês no dia 19 para a gente conversar sobre uso capião. Tudo bem? Temos uns casos quentíssimos. Depois a gente fecha com condomínio. Na nossa última aula temos mais... Não, temos mais... depois é dia 29, depois é dia 26, é a última aula, né? Depois vocês confirmam essa informação para mim. Então, aí dia 19 a gente trabalha uso capião, dia 26 a gente fecha com condomínio. Tudo bem? A gente vai falar de propriedade também, dentre elas a gente fala
Se der tempo, a gente comenta mais alguns casos de condomínio. Tá bom? Ai, que bom, Nájila. A Nájila está dizendo que a aula foi excelente. Fico muito feliz. Está chovendo aqui, está dando uns trovões, até me assustei com um deles. E aí eu aguardo também o Felipe me enviar o link do vídeo da nossa aula, tá bom? E aí também quem perdeu, mesmo que não consiga digamos assim, a frequência mínima para se formar no curso, né, para receber o certificado, pelo menos o conhecimento fica, né? Eu acho que nós temos uma... Obrigada a você, viu, Gabriele, pela aula, tá? Obrigada a você. Obrigada a todos. A nossa missão é difundir o conhecimento. Né? A gente não pode guardar para si o nosso conhecimento. A gente tem que sempre estudar cada vez mais e compartilhar. Então, eu acho que vale, mesmo se o aluno não conseguir assistir ou não conseguir o certificado, ele pode acessar a nossa aula, não tem problema nenhum, fica gratuitamente disponibilizada para quem quiser. De repente, podemos ajudar muita gente com os conhecimentos aqui que nós trocamos na nossa aula. Achei que foi bem profícua a nossa aula, a gente já entendeu que, se for de força nova, a possessória é mais vantajosa do que uma ação dominial, como a ação reivindicatória. E até vou comentar mais questões sobre a reivindicatória na aula que vem, e também falar da ação publiciana, vou falar do uso capião também. Tá bom? Beijo para vocês, aguardo o Felipe me mandar o link, tá bom? Combinado, Felipe? Pode ser? Combinado, doutora. Obrigada, viu, querido, pelo suporte Obrigado. aí na aula, tá bom? Imagina, que isso. Vocês são os amores, eu adoro essa turma. Antes de sair da sala, eu quero expressar minha gratidão. Esse curso tem me feito muito bem, inclusive espiritualmente. Por quê? Porque o contato com vocês me faz cada vez melhor. Então, eu quero expressar minha gratidão infinita a todos vocês, aos meninos que promoveram, o professor Fred, a Dara, Felipe, e a todos os nossos colegas aqui, estudiosos do direito também, nossos alunos queridos, tá bom? Beijo para vocês até dia 19. Beijo, Nájila.